Fala minha galerinha massa do YouTube, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Então, nessa super aula de hoje, tá? Vou utilizar a i32S, né? Máquina de acabamento. Já vou fazer a limpeza, tá bem? Vou fazer a limpeza naquela região e gostaria aí que vocês focassem, tá? Porque essa sim é a minha técnica padrão. É a técnica que deriva a maioria das técnicas que eu estou utilizando. Aqui eu uso no dia a dia, dependendo, tá? Se o cliente chega atrasado, se eu estou atrasado, é essa daí, tá certo? Essa é a minha técnica padrão, essa é a técnica que eu mais domino, tá? Essa é a técnica que eu chego aos resultados que eu espero, tá bom? Então vou fazer a limpeza. Quando eu não faço a limpeza com a máquina de acabamento, eu faço com a máquina de corte e a de acabamento embaixo. Só que essa eu quero expressar o corte totalmente diferente, tá? Nesse cabelo aí eu vou utilizar também a máquina shaver da Q-meia 1123. Então, como eu vou utilizar, para mim não perder a orientação, eu já vou, tá? Já fazer a limpeza com a máquina do corte, a máquina de acabamento, certo? Algumas máquinas de acabamento, quando passa shave, ela não se encaixa mais, tá? Por enquanto está se encaixando, tá? Passa aí 32S e em seguida passo a minha shaver, tá certo? Então, após raspar, pessoal, a gente já faz aquela limpeza, tá certo? Pra gente não perder a visão do que a gente vai fazer. E a gente vem com a nossa shave da Kemei, tá certo? Tá aí a descrição dela, tá? Vou postar aí a descrição, é a shave 1123, certo? Então, passo bem, pessoal, sem chegar naquela linha escura, tá certo? Passo até antes. Visualizando melhor, pessoal, tá? A gente já vê agora, tá? Que ela vai deixar o couro cabeludo bem lisinho, tá certo? Então veja que eu fiz esse sombreado aí, esse corte em V, pessoal, porque é muito bacana você fazer, porque ele esconde exatamente esse furozinho aqui, às vezes do crânio do cliente. Agora tudo certo. A partir daí vamos utilizar a VGR V092, tá? Mais ou menos um dedinho acima ali, vou passar a zero alta, tá certo? Vou passar a zero alta, obedecendo ali todo o sentido do corte. O corte é em V, eu vou fazer, tá? Ele todo em V. E o movimento da máquina também, tá certo? Então vou deixar bem rentezinho, bem limpozinho, tá? Coloco na minha intermediária e vou, pessoal, com essa máquina dando um esfregão um pouco mais forte, tá certo? Por quê, Gutinho? Porque eu iniciei com a máquina de acabamento, cara. E geralmente a marca fica mais pesada, tá entendendo? Então eu aperto um pouco mais e coloco agora na minha zero. E é a partir daí, pessoal, vou fazendo pequenos movimentos sem motion, certo? Apertando e saindo, tá? Perceba que eu aperto aí antes, certo? Da própria marca. E estou fazendo um pouco de força, tá? Estou fazendo um pouco de força porque quando você faz o preparativo, para você passar a máquina de corte depois a de acabamento, você não nota esse trabalho. Mas quando você está fazendo assim nessa ordem,
né? Algumas máquinas ela dificulta um pouquinho. A VGR é muito boa, tá? No entanto, tem esse pequeno detalhe, certo? Como a lâmina dela é um pouco mais grossa, você tem que apertar mais, né? Para dar um resultado bem, né? Bem nítido quando tá trabalhando nessa ordem, certo? Então tô fazendo aí a limpeza com a zero alta, agora intermediária da mesma forma, tá certo? Vou fazer aí, pessoal, esse degradê aí, técnica padrão Gutinho Barber, tá certo? Uma sequência criada de pente aí. Eu digo que é minha, pessoal, porque realmente eu criei, né? Se alguém utiliza hoje ou utilizava, tá? Então você também criou, porque a noção dessa sequência de pentes foi uma lógica que eu mesmo me adaptei e percebi que era muito mais fácil. Tá? Então perceba que eu passei um dedinho de zero alta, zero intermediária, zero, certo? E tô dando uma polida aí antes de passar, porque como eu falei aí, né, você tem que apertar um pouco para sair aquela marquinha da máquina de acabamento. E trabalhar assim com o cliente, né, se esperneando é complicado, tá? Mas como eu pego os clientes de surpresa, pessoal, não digo, ó, vamos gravar, não. Quando eu tô com tempo, eu já faço isso no dia a dia mesmo. Vocês veem. Pente 1,5 na alavanca alta, tá certo? Perceba aí que eu tô, né, subindo em média de 2 dedos, certo, pessoal? Mas estou subindo essa medida aí porque, né, o perfil do cliente, né, precisa de um pequeno volumezinho, então vou deixando essa arestazinha aí, tá certo? Mas passei um alta, 1,5 alta. Agora vou trabalhar com a 1 alavanca alta, tá certo? Movimento reto, né? E a partir desses pentes, pessoal, pelo menos com a VGR, acontece o seguinte, como ela tem uma lâmina taper, né? Você tira esse disfarce com mais facilidade, tá certo? Feito isso rapidão, você vem com o pente meio, certo? Iniciando com ele na alta, movimento reto também, tá certo? Já vem com o movimento reto, obedecendo, tá, a curvatura do corte. O corte é em V, você vem fazendo em V, tá? Então, passei a ler o cabo, pessoal, e perceba que ficou, né, meio desconfortável, tá? Para me fazer aquela parte da frente, tá? Porque o cliente ele tinha negócio e queria estar mexendo no celular, né? Então, coloquei na meia, pessoal. Agora na intermediária, certo? Perceba que eu venho esfregando e fazendo movimento, né? Esse motion reto. E agora meio com alavanca baixa, tá certo? Fazer esse lado de cá, tá? E mostrarei o outro lado, tá, pessoal? Porque esse lado de cá, da frente ali, tá meio complicado de fazer. E por fim, para dar um polimento, né, eu chego num, né, bem próximo da zero alta, certo? Um pouco mais para cima e venho já polindo aquela região. Caso precise, coloco na intermediária e ele já vai dar o tom certo do fade limpo, limpo, tá? Então, para esse lado, aí já fica mais fácil, tá, galerinha? Né? Já perceberam que eu fiz, né, o disfarce. Agora, cara, o que até eu fiquei surpreso foi que eu errei a técnica. Eu coloquei o 1 na alavanca alta, cara, olha. Só na hora que eu já tinha passado eu vim perceber, porque era um
e meio, certo? Na alta, eu passei um na alta, galera. Caraca, cara. Vamos ver aí se consegue tirar esse erro aí. Certo, ó. Por isso que eu tô vindo com a meio na alta. Já fazendo esse disfarce aí. Cara, a verdade é, deu um gelo. Fiquei gelado aí. Então passei a meia alta, certo? Agora a intermediária. Meio intermediária. Tá, mas vamos falar, pessoal. Olha só o movimento da máquina, tá? Se você domina esse movimento, ó, você domina essa técnica. Então veja só, coloquei na meia, certo? E vou apertando ali, certo? Esfregando, como diz. E você percebe ali que já ficou bem naturalis, certo? Aquele fade, tá ok? Então eu venho esfregando, tá, pessoal? E ao mesmo tempo colocando na alta já para ir corrigindo, cara. Porque foi foda esse daí que eu fiz aí, tá? Não é todo cabelo que vai dar certo não, tá? É aquele erro, né? Vamos ver aí o que vai sair, tá? Não fiz de propósito não, realmente foi um erro, certo? Que eu tinha feito ali, passei a um alta, cara. E subi como se fosse... Agora, pessoal, sobrou eu passar a um e meio, certo? Naquela região ali, cara, um e meio alta, certo? Para dar uma clareada ali naquela região, tá? E ver como vai ficar, tá bom? Se vai ficar bacana. Ao mesmo tempo que eu tô cortando, eu tô olhando para o espelho, vendo ali se tá ficando proporcional o rosto do cliente, certo? Então, foi um errozinho que qualquer barbeiro comete, tá certo? Então, feito isso daí, pessoal, não vou usar o Clipper Overcomb, vou utilizar a sequência de pentes, tá? Que leva também você ao disfarce. Estou utilizando o pente 3, certo? Com o movimento reto, tá bom? Tô dando uma quebrada ali com o movimento reto. Então, perceba ali, ó, que eu segurei aquela parte de cima e com o movimento reto eu vou quebrando só as pontinhas ali, tá? Essa é uma forma, né, antiga que eu utilizava e eu uso também. Vai depender muito da proposta do cabelo, tá certo? Mas para você que tem dificuldade de disfarçar na tesoura, pode utilizar a sequência de pente, cara. Agora tem que saber utilizar, tá? Utilizei o pente 3, vou utilizar o pente 2 abaixo do 3, tá certo? Utilizando o pente 2 abaixo do 3, tá? Eu já vou dando uma corrigida naquela região, ó. Então, galera, isso é uma técnica, tá? Que muitos barbeiros famosos utilizam também, certo? E acaba muitas vezes escondendo, querendo fazer tudo na tesoura, cara. E você vê que com a máquina também, certo? Você fazendo a redução dos pentes, você encaixa, certo? Tava fazendo o disfarce de cima para baixo, de baixo para cima. E agora eu estou fazendo o confronto dessas marcas, certo? Um e meio na alta. Então perceba que eu reduzi do um e meio na alta, do 2 para um e meio na alta. Agora eu vou passando um e meio baixo, certo? E você percebe que aquela marcação ali, certo? Mais pesada sumiu, tá certo? O disfarce aí já ficou homogêneo, único. E para caprichar mais ainda, eu venho com um alto, certo? O um que eu tinha subido até lá, tá, pessoal? Venho clareando. E você percebe que esse degradê ficou bem suave, certo? Estou utilizando um pente meio, né? Agora eu estou fazendo tipo um polimento para deixar esse cabelo bem natural, certo? Com um meio alto, coloco no intermediário, ele baixo se for possível também, tá certo? O grau de exigência do profissional é que vai fazer,
tá, galera? Todos esses pedidos, tá bom? Então eu tô fazendo isso porque eu vejo a necessidade de buscar um fundo de clareamento para o meu corte, do meu ponto de vista, tá? Esse é um degradê meu, pode ser um seu. O seu degradê ele já pode ter uma característica mais marcante, mais escuro, certo? Então cada profissional ele tem sua identidade, tá bom? Tá aí, pessoal, o corte já um pouco mais distante, certo? Esse cabelo do cliente aí tinha por volta de 15 a 20 dias, tá? Então, eu conversando ali com ele, né, a gente não vai cortar em cima, ele tá deixando crescer, fazer uma selagem aí, né, para usar esse cabelo aí mais comprido em cima, com uma franja maior, tá bom? Então, tô passando uma hidratação, esse cabelo vinha a ficar macio, tá? E funcionar também como um protetor térmico, tá bom? Um protetor aí dos fios. Vou passar um secador e eu entregar aquele cabelo para o cliente seco, modelado, certo? E bem no lugar. Então, pessoal, em alguns cortes aí, tá? Eu pulo algumas etapas, tá certo? Nessa daí, né? Eu vou utilizar aí a Queimei i32S. Tô dispondo dela. Então, vou para a prática com ela, tá certo? Fazendo o alinhamento do perfil ali do cliente, tá? Perceba ali que a gente faz de forma bem cautelosa, cara, com muito cuidado, tá certo? Para enquadrar bem aquele corte, aquele perfil no rosto do cliente. Prendeiro e bosta tá na mesma coisa, seus prendeiros. Eu vi ele lá uma vez, ele é pai dele lá. Foi, pô. Pior que eu só chamei porque eu vi que ele trabalha bem. Aí o cara já começa no começo assim, aí tipo, trabalha 2, 3 dias por semana, aí não sabe o que é o dinheiro, aí acaba o dinheiro e a alga nada. Você manda matar. É. Porque tem muita coisa para fazer. Não, mas o problema não é nem isso aí. O problema é exatamente isso, meu amigo. Você não tá trabalhando, o cara não tá trabalhando de favor, não. Por favor. O cara não tá fazendo um favor pra mim tá esperando ele terminar. Aí Você com a casa quase toda, não digo nada se fosse algum de acabamento e você confiasse só nele. Entendeu? Tá entendendo? E aí em cima, tirar o que? Só esse pontinho mesmo, velho? Tu tá com a ideia de deixar crescer mesmo ou não? Pra fazer o esquema. Alisar. Então o bom é deixar crescer mesmo, só encaixar mesmo aqui. Não tem que mexer não. Você quer passar a progressiva aí, ó, a selagem? Selagem. Então é melhor nem Selagem mexer, que eu botar. já tá já encaixado aí. Já tá bom não? Rapaz, já dá pra passar, tá ligado? Já dá pra passar sim. Aí se for o caso de passar, ó, já pega a chavinha tranquila. Tá, vai. Fazer a barba hoje. Hoje já vai estar grande. Vai Oi? tocar. Como é? Hoje já vai estar grande de novo. Então, pessoal, aí vou começar a secar pela parte menor do cabelo, tá certo? Então tô com a escova primeiro, né, cilíndrica curta, vamos dizer assim, pequena, né? E venho secando da parte menor e puxando até a parte maior, tá? Porque um fio vai sobrepondo por cima do outro, quer dizer, vai encaixando sempre o que vem em cima do outro, tá certo? Cada vez que eu puxo assim, ó,
essa mecha secada vai encaixar por cima da próxima, tá bom? E assim sucessivamente, tá certo? Então você tem que escovar, tá? Você percebe que já é nato essa questão de escovar da barbearia, cortar e finalizar, tá? Porque nessa finalização, se eu uso uma pomada, eu convenço o cliente quase a levar uma pomada. Se eu uso um gel, tá? Se eu uso um laque, eu tenho um laque, às vezes o cliente acaba levando um laque, tá? E já virou um costume. Se eu cortar um cabelo e não secar, para mim ficou sujo, né? Não ficou bacana, pessoal. É brincadeira, tá? Mas realmente, tá? A finalização muda o seu profissionalismo. Nunca peguei a com a mulher, né? Hein? No salão. Não é falando? A mulher viu o corte lá na foto, no quadro. Eu disse, eu quero esse corte. E esse corte ele tinha a lixa aqui e dois tracinhos, né? Só que os dois tracinhos que tinha ela não viu. Aí depois que eu fiz, ela disse, não era assim não. Eu digo, ah, minha filha, você pediu assim, eu vou fazer o quê? Vou cobrir agora, hein? Tá, pessoal? Após isso daí, eu pego uma escova maior e vou finalizar, tá? Vou fazer a barba do cliente e já trago aí, ó, o resultado final. Então, se você curtiu, tá? Deixa o seu like, comenta aí também, compartilha, cara, esse conhecimento com seus amigos nos grupos, tá? Locais da sua cidade, mas não deixa de ajudar o canal compartilhando. Olha essa barba, cara, ó, né? Muito top, cara, muito foda, ó, o acabamento, tá? Então, compartilha aí, ajuda Gutinho aí a crescer, tá? Compartilha esse super vídeo, essas super aulas aí com os grupos locais, né, ou regionais. Valeu? Comenta aí o que você achou. Só tenho a agradecer a cada um de vocês.